Ok, gente? Então, para a nossa função afim ser crescente ou decrescente, isso depende essencialmente, somente, do coeficiente angular ser positivo ou negativo, respectivamente. Um outro ponto interessante tem aqui no material, tá? Se vocês quiserem ver com mais detalhes, é o estudo do sinal da função afim. Isso a gente faz bastante lá para as funções quadráticas, que é o nosso próximo assunto também, né? Mas basicamente, então, a gente pode encontrar aí os valores do domínio, nesse caso os valores reais, para os quais a nossa função afim é positiva, é nula ou é negativa, tá? Isso vai depender do zero da função. Então, sendo zero é menos b sobre a, né? A gente consegue determinar aí, esse é o ponto onde ela é nula, e depois a gente consegue determinar onde ela é positiva ou negativa. Para isso, a gente tem que fazer duas suposições, né, em relação ao A. Primeiro, a gente tem que verificar o caso onde o A é positivo e depois o A negativo. Então, no primeiro caso, quando o A é positivo, né, a gente vai ter que a função vai ser negativa. Isso é porque a gente faz uma divisão por A, né? Então, quando a gente faz a divisão por A, inverte o sinal. Daí a função, a desigualdade, né? Daí a função fica negativa sempre que os valores forem menores do que menos b sobre a, tá? Todo valor, então, de menos infinito a menos b sobre a nossa função f, a nossa função afim, o y, né, a ordenada, é negativa. Para x igual a menos b sobre a é zero, que a gente já viu que é o zero da função, e de menos b sobre a até mais infinito, a função é positiva. Já se o A for negativo, isso inverte, tá? De menos infinito a menos b sobre a função vai ser positiva, é zero e menos b sobre a, e é negativa a função de menos b sobre a até mais infinito, tá? Cuidado aí, depende também da inclinação, né? Se a reta está inclinada para lá, essa aqui para cá, sendo crescente ou decrescente, tá bom? A gente pode fazer essas contas aí com mais detalhes, no nosso caso, fique dúvida, né? No nosso encontro virtual ou no horário de atendimento. Para agora a gente explorar um pouquinho mais sobre os gráficos, sobre a função inversa também da função afim e resolver alguns exercícios. Está aqui então, gente, a lista disponível lá nos materiais do professor Matheus. Também vou adicionar lá na semana 3 da nossa sala virtual, tá? Só sobre função polinomial do primeiro grau. Os primeiros 4 exercícios é sobre construção de gráfico, tá? Vocês podem facilmente fazer o esboço à mão ou tá utilizando aí o GeoGebra, sem problema. Tá? Então, eu gostaria de resolver aqui um item da número 5. Ó, tem a equação da reta que passa pelos pontos. Eu vou resolver o item D, pelos pontos 1 e 2 e 3 e 2. Gente, desculpe, antes de resolver os exercícios, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a questão da paridade das funções, né? Funções pares ou ímpares, né? A função constante é uma função par, claro, né? Porque a imagem de x menos x coincide, e todas as imagens são iguais a c, o constante é c. A função linear, né? A vezes x é ímpar, então a imagem de menos x é a vezes menos x, esse sinal de menos sai, então menos a vezes x, ou seja, menos f de x, portanto ímpar. E a função afim, quando b é diferente de zero, claro que quando b é zero, né, ax mais b volta aqui para a nossa função linear ax. Então, função afim, eu estou considerando b diferente de zero. Ela nem é par nem ímpar. Um exemplo disso é a função do x menos 1. Né? A imagem do menos 1, se vocês fizerem as contas, é menos 3, e a imagem do 1 é 1. Então, a imagem do menos 1 não é a imagem do 1, menos 3 é diferente de 1, e também não é a imagem de menos f de 1, tá? Menos 3 não é menos 1. Portanto, existe esse ponto, tal que a regra para par e para ímpar não são satisfeitas, e essa função aqui não é par nem ímpar, assim como em geral para todas as funções afins com b diferente de zero, com coeficiente linear diferente de zero. Então, nesse primeiro exercício, ele está pedindo aí para que a gente encontre a equação da reta que passa aí pelos pontos 1 e 2 e 3 e 2. Esse é um exercício lá da geometria analítica, né? Então, a gente sabe que a equação da reta, assim como a função afim, né, é descrita por y igual a ax mais b. Sabendo que passa pelos pontos 1 e 2 e 3 e 2, isso quer dizer que as coordenadas desse ponto verificam essa igualdade. Então, lembrando que a gente tem a abscissa ordenada, abscissa ordenada. Então, o que a gente vai encontrar aqui é um sistema de equações lineares, né? Então, para o primeiro ponto, aqui a gente tem que o y, que é 2, é igual a vezes o x, que é 1, mais b, tá?
essas coordenadas verificam essa igualdade para x e y. Do segundo ponto, a gente tem que o y, que é 2, é igual a vezes o x, que é 3, mais b, ok? Então, temos duas equações e duas incógnitas no sistema de equações lineares. A primeira equação, então, é a vezes 1, a mais b igual a 2, e a segunda é 3 vezes a, 3a, mais b igual a 2, tá? Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição, tá? Então, aqui a gente tem a equação 1 e a equação 2. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 menos 1. O que a gente vai ter? A gente vai ter, então, 3a menos a, 2a, b menos b, 0, igual a 2 menos 2, 0. Dividindo, então, por 2, a gente encontra que o nosso primeiro parâmetro é 0, tá? A igual a 0. Depois, substituindo, então, esse aqui na primeira equação, tá? O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar a mais b igual a 2, portanto, como a é 0, 0 mais b igual a 2, portanto, b igual a 2. Então, a retinha procurada, que passa por esses dois pontos, é y igual a x, 0x0, mais 2, tá bom? A retinha y igual a 2, a gente viu que é o gráfico de uma função constante. Então, o que a gente observa? Sempre que uma reta passa por dois pontos que têm a mesma ordenada, essa é uma reta horizontal, né, paralela ao eixo x, e, portanto, gráfico de uma função constante. Tá, então eu plotei a nossa reta y igual a 2, os pontinhos 1, 2 e 3, 2. Essa é a única reta, né, que passa, a cada dois pontos do plano é determinada uma única reta. Então essa é a única reta que passa por esses dois pontos e tem equação igual y igual a 2, não depende de x, tá? Reta horizontal paralela ao eixo x. Agora, gente, eu gostaria de resolver o exercício número 6. A função f é definida por f de x igual a x mais b, portanto é uma função afim. Sabes que a imagem de menos 1 é 3 e a imagem de 1 é 1. Determine o valor de f de 3. Então está aí o problema, né, dadas essas hipóteses, aí, essas informações, determinar o valor da imagem de 3, f de 3. Então, por definição, né, f de menos 1, dado do exercício é 3. Por definição, f de menos 1 é a vezes menos 1 mais b, isso é 3. A vezes menos 1 é menos a mais b, igual a 3. Temos aqui uma primeira equação em a e b. Agora, a imagem de 1 é 1, segundo dado. Então, por definição, a imagem de 1 é a vezes 1 mais b. A vezes 1 é a mais b igual a 1. Essa aqui é a segunda informação, tá? Então, nós temos aí um sisteminha, né? Menos a mais b igual a 3, a mais b igual a 1, ok? Vou resolver pela adição também, vou somar aqui as duas equações. Menos a mais a é 0, b mais b, 2b, 3 mais 1 é 4. Dividindo por 2, ou passando 2 dividindo, b igual a 4 sobre 2, portanto, b igual a 2. Já encontramos, então, o valor do nosso coeficiente linear da função. Vamos substituir aqui na segunda equação, por exemplo, encontrando, então, a mais b igual a 1, a mais 2 igual a 1, a igual a 1 menos 2, portanto, a igual a menos 1. Está aí, então, o nosso coeficiente angular da nossa reta, tá? Então, a nossa função afim, ela vai ser dada por f de x igual a x mais b, como a gente viu. Portanto, f de x é a é menos 1, então menos x, mais b, b é 2, ok? Agora, para determinar f de 3, a gente só substitui x por 3. Então, f de 3 é menos x, menos 3, menos o argumento, somado com 2, menos 3 mais 2, menos 1, ok? Podemos, então, já substituir aqui. F de 3 é igual a menos 1. Aí é a resposta final. Vamos, então, ao exercício 7. Ele pede o seguinte. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto menos 2 e 4 e tem coeficiente angular igual a menos 3. Então, para resolver esse exercício, há duas maneiras. Tá? Uma maneira que eu considero mais simples, a gente sabe a equação aí reduzida, né, da reta,
y igual a ax mais b, que é exatamente a equação, né, que define a reta, gráfico da função afim, f de x igual a x mais b. O a é o nosso coeficiente angular, que já é dado aqui, tá? Então, a nossa reta é igual a y igual a menos 3x mais o coeficiente angular. Só que a gente sabe, outra informação, é que o ponto menos 2, 4 pertence à reta. Portanto, as coordenadas desse ponto satisfazem essa igualdade, certo? Então, o y, que é 4, tem que ser igual a menos 3 vezes o x, que é menos 2, cuidado com o sinal, mais b. Então, dessa equação, nós temos 4 igual a menos com menos mais, 3 vezes 2, 6, mais b. Passa o 6 diminuindo, igual a b. 4 menos 6, menos 2. Então, encontramos aí o nosso coeficiente linear, b igual a menos 2, tá? Portanto, então, a nossa reta aí tem a equação y igual a ax mais b menos 3x, menos 3x menos 2. Gostaria de plotar essa reta. Tá aí, então, o gráfico da nossa reta menos 3x menos 2, tá? É decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. A gente não explorou a questão da função inversa, né? A função inversa, tá, gente, seria g de x aqui. Se vocês forem ver naquela fórmula que a gente determinou, a gente tem que tomar o argumento, eu estou chamando o argumento de x, mas pode ser y, se vocês quiserem, tá? É que aqui está em x por y, tá? Eixo horizontal x, eixo vertical y, mas isso, a regra é a mesma, tá? Então, g de x é o argumento, aí a gente soma com o b, aliás, menos o b, né? Como o b é menos 2, vai ficar mais 2. Isso tudo dividido pelo a, que é menos 3. Tá? Tá aí a função inversa. A gente sabe que o eixo de simetria é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Tudo que eu tenho para cima desse reto eu tenho para baixo. Então tá aí o gráfico da função inversa que eu queria explorar um pouco mais. Uma outra maneira de determinar a equação geral de uma reta, a gente conhecendo o coeficiente angular e um dos pontos da reta é a famosa equação aí, né, que a gente costuma chamar de Iomi-Shicho, que aí aqui o ponto da reta então é o x0, y0, e o coeficiente angular aqui é o que a gente chama de m, tá? Substituindo essas informações talvez seja mais direto, né? Então a gente tem y menos y0, que é o 4, igual ao coeficiente angular menos 3, vezes x menos o x0. Cuidado que o x0 é menos 2, tá? Então, y menos 4 igual a, vou distribuir aqui, menos 3x vezes, então, menos 3x, olha o sinal, menos com menos, mais, cuidado, ó. Aliás, melhor a gente fazer essa conta antes, né? Menos 3 vezes x, menos com menos, mais 2. Então, y menos 4 é igual a, agora distribuo, menos 3x, menos com mais, menos 3 vezes 2, 6, y igual a menos 3x, menos 6, o 4 passa somando, portanto, y igual a menos 3x, menos 2, tá? Que a gente já tinha obtido. Talvez assim, essa fórmula da equação geral fique mais direta. Outra coisa que a gente não explorou muito aqui na videoaula, que eu pretendo explorar no nosso encontro virtual, é a questão da variação. A função afim, e portanto as retas, elas têm variação constante, tá? E eu vou explicar melhor o que seria essa variação, tá? É o quociente, né? Entre as diferenças das imagens e as diferenças dos pontos do domínio, tá? A gente vai tentar explorar isso no nosso encontro virtual. Além disso, eu gostaria de ter explorado aqui o exercício envolvendo coeficiente linear, né? Que daí envolveria o b, mas não vai dar tempo também. E quanto à atividade avaliativa, eu optei por essa semana não fazer, tá? Para não ficar muito sobrecarregado, para não ficar muitas atividades. Então provavelmente eu vou deixar a atividade avaliativa para ser feita semana que vem, quando a gente também explorar as equações de segundo grau. Tive um questionário aí com no máximo 4 questões, ok?
Então, até mais. Por hoje é só.